A fé inabalável é um tema central na Bíblia e é frequentemente associada à jornada espiritual daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Esse tipo de fé vai além de simplesmente acreditar na existência de Deus. É uma convicção profunda e duradoura que sustenta a pessoa através das provações e tribulações da vida. Vamos explorar mais profundamente esse conceito, embasando-nos nos ensinamentos bíblicos. A Bíblia, em Hebreus 11:1, define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui vemos que a fé vai além do que é tangível e visível. É uma convicção interna que transcende a realidade física. Essa fé inabalável é demonstrada por indivíduos que confiam plenamente em Deus, mesmo quando circunstâncias adversas parecem desafiadoras e intimidadoras. Um exemplo clássico de fé inabalável é encontrado na história de Abraão, considerado o pai da fé no cristianismo, judaísmo e islamismo. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão para sacrificar seu único filho, Isaque, como um teste de sua fé. Apesar da aparente loucura desse pedido, Abraão obedece a Deus e se prepara para sacrificar Isaque. No último momento, um anjo do Senhor intervém e fornece um cordeiro para ser sacrificado em vez de Isaque. Essa história ilustra a fé inabalável de Abraão, que confiou em Deus mesmo em uma situação aparentemente impossível. Outro exemplo notável de fé inabalável é encontrado na vida de Jó. Jó era um homem justo que enfrentou inúmeras tragédias e sofrimentos, incluindo a perda de sua família, sua saúde e seus bens materiais. Apesar de tudo isso, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus e permaneceu fiel, declarando: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. A história de Jó nos lembra que a fé inabalável não é abalada pelas circunstâncias adversas da vida, mas permanece firme mesmo em meio ao sofrimento. Jesus Cristo também ensinou sobre a importância da fé inabalável. Em Marcos 11:22-24, ele diz: "Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e seja lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá." Essas palavras de Jesus destacam a importância de confiar plenamente em Deus e permanecer firme em nossa fé, independentemente das circunstâncias. Além dos exemplos bíblicos, a história da igreja primitiva também está repleta de relatos de indivíduos que demonstraram uma fé inabalável em Deus. Muitos mártires cristãos, como os apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus, enfrentaram perseguição e morte por causa de sua fé. No entanto, eles se recusaram a renunciar à sua fé, mesmo diante da ameaça de tortura e morte. Esses exemplos inspiradores mostram que a fé inabalável não é apenas uma característica dos tempos bíblicos, mas é algo que continua a ser demonstrado por seguidores de Cristo ao longo da história. Para entender completamente a natureza da fé inabalável, é importante reconhecer que ela não é baseada em nossas próprias forças ou capacidades, mas na fidelidade e poder de Deus. É Deus quem fortalece nossa fé e nos capacita a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Como está escrito em Filipenses 4:13, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa é a essência da fé inabalável. Confiar plenamente em Deus e em seu poder para nos sustentar em todos os momentos. Em conclusão, a fé inabalável é uma característica distintiva daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É uma fé que vai além das circunstâncias e desafios da vida, permanecendo firme e constante em meio às tempestades.
Através dos exemplos da Bíblia e da história da Igreja, vemos que a fé inabalável é possível quando confiamos plenamente em Deus e em seu poder para nos sustentar. Que possamos buscar cultivar essa fé em nossas próprias vidas, sabendo que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A obediência à palavra de Deus é um princípio fundamental que permeia toda a Escritura Sagrada e é essencial para aqueles que são considerados escolhidos por Deus. Este conceito está profundamente enraizado na relação entre Deus e seu povo, refletindo a responsabilidade e a devoção daqueles que se comprometem a seguir os caminhos do Senhor. Desde os primórdios da história humana, vemos exemplos de indivíduos que foram chamados por Deus para obedecer aos seus mandamentos e ensinamentos. Um exemplo notável é encontrado na história de Moisés, que foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, que serviram como a base da lei moral para o povo de Israel. A obediência a esses mandamentos era crucial para a vida do povo de Deus, pois os mandamentos não apenas estabeleciam padrões morais, mas também refletiam a natureza santa e justa de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, vemos repetidas exortações para obedecer à palavra de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio 5, 32, 33, Moisés instrui o povo de Israel: obedeçam fielmente a todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vivam, aumentem em número e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e prová-los, a fim de conhecer suas intenções no coração de vocês, se iriam ou não obedecer aos seus mandamentos. Essa ênfase na obediência à palavra de Deus é reforçada no Novo Testamento por Jesus Cristo. Em Mateus 7, 24, 27, Jesus conta a parábola dos 2 construtores, ilustrando a importância de construir uma vida sobre uma base sólida da obediência aos ensinamentos de Deus. Ele diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Essa parábola enfatiza que a obediência aos ensinamentos de Jesus é essencial para uma vida espiritual sólida e duradoura. Aqueles que ouvem e praticam as palavras de Cristo são comparados a um construtor sábio que constrói sua casa sobre uma rocha sólida, enquanto aqueles que ouvem e não praticam são como um construtor insensato que constrói sobre a areia instável. Além disso, Jesus declara em João 14,15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui, ele estabelece uma conexão direta entre o amor por ele e a obediência aos seus mandamentos. Para aqueles que são escolhidos por Deus, a obediência não é apenas uma obrigação, mas uma expressão de amor e devoção a ele. Paulo, um dos apóstolos mais proeminentes do Novo Testamento, também enfatizou a importância da obediência à palavra de Deus em suas cartas às igrejas. Em Romanos 6,17 ele escreve: Mas graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Aqui, Paulo destaca que a obediência à palavra de Deus é uma marca distintiva daqueles que foram redimidos e transformados pelo poder de Cristo. Para os escolhidos de Deus, a obediência à sua palavra não é uma questão de legalismo ou de cumprir uma lista de regras, mas sim uma expressão de amor, gratidão e reverência por ele. É um reconhecimento de sua soberania e autoridade sobre todas as áreas de nossas vidas. Aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus são capacitados pelo Espírito Santo a seguir os mandamentos e ensinamentos de Deus conforme descritos na Bíblia, buscando viver uma vida em conformidade com sua vontade. Eles entendem que a obediência não é uma obrigação pesada, mas uma resposta natural ao amor e à graça de Deus em suas vidas. Em resumo, a obediência à palavra de Deus é um dos sinais distintivos daqueles que são considerados escolhidos por Ele. Essa obediência não é meramente externa, mas brota de um coração transformado e de uma profunda reverência por Deus. É uma resposta de amor e gratidão à sua graça redentora e uma expressão da fé viva que habita naqueles que são verdadeiramente seus escolhidos. Que possamos buscar viver uma vida de obediência à palavra de Deus, confiando em seu poder para nos capacitar a seguir os seus caminhos em todos os aspectos de nossas vidas. Os frutos do Espírito Santo são uma parte essencial da vida daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Esses frutos são descritos em Gálatas 5:22-23 como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Eles não são apenas características externas que alguém pode exibir superficialmente, mas são evidências genuínas da presença e do trabalho do Espírito Santo na vida de um crente. O primeiro fruto mencionado é o amor. O amor é a marca distintiva do cristianismo e é central para a mensagem do Evangelho. Não é apenas um sentimento passageiro, mas uma disposição do coração que se manifesta em ações concretas em direção a Deus e ao próximo. Jesus Cristo ensinou que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma e mente, e amar o próximo como a si mesmo. Esse amor sacrificial é um fruto do Espírito que reflete o amor incondicional de Deus por nós e deve ser evidente na vida daqueles que são seus escolhidos. A alegria é outro fruto do Espírito que se manifesta na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Esta não é uma alegria baseada nas circunstâncias externas, mas é uma alegria profunda e duradoura,
que vem da certeza da salvação e do relacionamento com Deus. Mesmo em meio às provações e dificuldades da vida, os escolhidos por Deus podem experimentar uma alegria que transcende as circunstâncias, porque sua esperança está firmemente enraizada em Cristo. A paz é outro fruto do Espírito que é evidente na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Esta não é apenas a ausência de conflito, mas é uma paz interior, que vem da certeza da reconciliação com Deus e da confiança em seu cuidado e providência. Mesmo quando o mundo ao seu redor está em tumulto, os escolhidos por Deus podem experimentar uma paz que excede todo entendimento, porque sua confiança está em Deus, que é o príncipe da paz. A paciência é um fruto do Espírito que é vital para a vida cristã. Isso envolve não apenas suportar as dificuldades e provações com resignação, mas também demonstrar tolerância e longanimidade em relação aos outros. Os escolhidos por Deus são capacitados pelo Espírito Santo a suportar pacientemente as dificuldades da vida e a demonstrar graça e perdão para com os outros, assim como Deus tem sido paciente e misericordioso conosco. A bondade e a benignidade são frutos do Espírito que se manifestam na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Isso envolve não apenas fazer o bem aos outros, mas também ter uma disposição amável e generosa em relação aos outros. Os escolhidos por Deus são capacitados pelo Espírito Santo a agir com bondade e benignidade em todas as situações, refletindo assim o caráter de Cristo em suas vidas. A fé é outro fruto do Espírito que é evidente na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Isso não se refere apenas à fé inicial que leva à salvação, mas também à fé contínua que sustenta e fortalece os crentes ao longo de suas vidas. Os escolhidos por Deus confiam plenamente em sua promessa e providência, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, porque sua fé está firmemente enraizada em Cristo, em quem todas as promessas de Deus são sim e amém. A mansidão é um fruto do Espírito que é frequentemente mal compreendido. Não se trata de fraqueza ou passividade, mas sim de humildade e submissão à vontade de Deus. Os escolhidos por Deus são capacitados pelo Espírito Santo a se humilharem diante de Deus e a se submeterem à sua vontade em todas as áreas de suas vidas, reconhecendo que Ele é o Senhor e o soberano sobre todas as coisas. Finalmente, o domínio próprio é um fruto do Espírito que é vital para a vida cristã. Isso envolve o controle sobre os impulsos e desejos carnais e a capacidade de viver uma vida disciplinada e autocontrolada. Os escolhidos por Deus são capacitados pelo Espírito Santo a resistir às tentações e a viver de acordo com os padrões morais e éticos estabelecidos por Deus em sua palavra. Em resumo, os frutos do Espírito Santo são evidências genuínas da presença e do trabalho do Espírito Santo na vida daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Eles não são apenas características externas que podem ser simuladas, mas são qualidades internas que fluem naturalmente da vida transformada por Cristo. Que possamos buscar cultivar esses frutos em nossas próprias vidas, permitindo que o Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. O chamado e propósito na vida de um indivíduo são conceitos profundamente enraizados na teologia cristã e são fundamentais para aqueles que são considerados escolhidos por Deus. Esses temas são explorados ao longo das Escrituras e revelam a natureza única e o plano soberano de Deus para cada pessoa. Vamos explorar mais a fundo esses conceitos, embasando-nos nos ensinamentos bíblicos. O conceito de chamado divino é central na narrativa bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Vemos exemplos de pessoas sendo chamadas por Deus para propósitos específicos ao longo da história das Escrituras.
Por exemplo, Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, Gênesis 12, 1-3. Moisés foi chamado para liderar os israelitas para fora do Egito, Êxodo 3, 1-10, e Davi foi chamado para ser rei de Israel, 1 Samuel 16, 1-13. No Novo Testamento, vemos exemplos ainda mais claros do chamado divino na vida dos discípulos de Jesus. Jesus chamou os 12 discípulos para segui-lo e tornar-se pescadores de homens, Mateus 4, 18, 22. Ele também chamou pessoas como Mateus, um cobrador de impostos, e Saulo, que se tornou Paulo, um perseguidor da igreja para propósitos específicos em seu reino. O chamado divino não se limita apenas aos personagens bíblicos, mas é uma realidade para todos os crentes. Como está escrito em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada pessoa que se converte ao cristianismo é chamada por Deus para fazer parte de seu reino e desempenhar um papel específico em sua obra redentora no mundo. Junto com o chamado divino, vem o propósito específico que Deus tem para cada pessoa. Esse propósito não é arbitrário ou acidental, mas é planejado por Deus desde o início dos tempos. Como está escrito em Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O propósito de Deus para cada pessoa pode variar amplamente, mas geralmente envolve glorificá-lo, servir aos outros e cumprir sua vontade na terra. Alguns são chamados para o ministério pastoral ou missionário, enquanto outros são chamados para servir em áreas específicas da sociedade, como a medicina, a educação ou os negócios. Não importa qual seja o chamado específico de uma pessoa, o propósito final é sempre o mesmo: glorificar a Deus e fazer sua vontade na terra. Aceitar o chamado divino e viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida requer uma resposta de fé e submissão. Isso muitas vezes envolve deixar de lado nossos próprios planos e desejos em favor dos planos superiores de Deus. Jesus nos chama a negar a nós mesmos, pegar nossa cruz e segui-lo. Mateus 16, 24. Um ato de total entrega e submissão à vontade de Deus. Uma vez que reconhecemos e aceitamos o chamado divino em nossas vidas, somos capacitados pelo Espírito Santo a viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Isso não significa que não enfrentaremos desafios ou dificuldades ao longo do caminho, mas significa que podemos confiar na orientação e no poder de Deus para nos capacitar a cumprir seu propósito em nossa vida. Paulo, um dos principais apóstolos do Novo Testamento, falou sobre o chamado divino e o propósito de Deus em várias de suas cartas. Em Efésios 2:10 ele escreve: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essas boas obras referem-se ao propósito específico que Deus tem para cada pessoa, obras que Ele já planejou e preparou para nós cumprirmos. Além disso, Paulo fala sobre a importância de vivermos de acordo com o chamado divino em nossas vidas em Filipenses 3:14, onde ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, ele nos lembra da importância de perseverar e continuar seguindo o chamado de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou oposição. Em resumo, o chamado e propósito na vida de um indivíduo são conceitos fundamentais na teologia cristã e são evidências da graça e soberania de Deus. Reconhecer e aceitar o chamado divino em nossas vidas e buscar viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós é uma jornada de fé e submissão que nos capacita a cumprir a vontade de Deus na terra. Que possamos buscar discernir o chamado de Deus em nossas vidas
e viver em total obediência e submissão à sua vontade. A vida de oração é um dos aspectos mais essenciais da jornada espiritual daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É através da oração que os crentes podem cultivar um relacionamento íntimo com o Criador, buscando sua presença, sabedoria e orientação em todas as áreas da vida. Vamos explorar mais a fundo esse tema, embasando-nos nos ensinamentos bíblicos e na prática cristã. A Bíblia está repleta de exemplos e exortações sobre a importância da oração na vida do crente. Desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos pessoas piedosas buscando a face de Deus em oração e experimentando sua presença e intervenção em suas vidas. Um exemplo notável é encontrado na vida de Daniel, que regularmente buscava a Deus em oração, mesmo diante da ameaça de morte. Sua fé e devoção foram recompensadas com a proteção e o livramento de Deus. Daniel 6. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como um modelo de vida de oração. Ele frequentemente se retirava para lugares isolados para orar, buscando comunhão com o Pai e buscando sua vontade em todas as situações. Em Marcos 1:35, por exemplo, lemos: Antes de amanhecer, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa prática constante de oração foi uma fonte de força e direção para Jesus em seu ministério terreno. Além dos exemplos bíblicos, as exortações à oração são abundantes ao longo das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, Paulo instrui os crentes a orar sem cessar, dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui, vemos que a vida de oração não deve ser uma prática ocasional, mas sim uma postura contínua de comunhão e dependência de Deus. A vida de oração é essencial para os escolhidos de Deus por várias razões. Em primeiro lugar, é através da oração que os crentes podem expressar sua adoração e gratidão a Deus. É um momento para louvar e exaltar o nome do Senhor, reconhecendo sua soberania e bondade em suas vidas. Como está escrito em Filipenses 4:6, os crentes são encorajados a nada fazer por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considerar os outros superiores a si mesmos, cada um tendo em vista não os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Isso inclui colocar as necessidades dos outros em nossas orações, intercedendo por eles diante de Deus. Além disso, a vida de oração é um meio pelo qual os crentes podem buscar a orientação e a vontade de Deus em suas vidas. Em Tiago 1:5, lemos: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Os escolhidos de Deus reconhecem sua necessidade da sabedoria divina e buscam ativamente a orientação de Deus em todas as decisões e situações da vida. A vida de oração também é uma oportunidade para os crentes entregarem suas preocupações e ansiedades a Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreve: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso significa confiar plenamente em Deus e deixar que sua paz guarde seus corações e mentes em meio às dificuldades e desafios da vida. Além disso, a vida de oração é um meio pelo qual os crentes podem experimentar o poder transformador de Deus em suas vidas. Em Efésios 3:20, Paulo escreve: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Quando os crentes se rendem a Deus em oração, eles convidam o poder do Espírito Santo a operar em suas vidas, trazendo cura, libertação e transformação. Em resumo, a vida de oração é uma parte vital da jornada espiritual daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É através da oração que os crentes cultivam um relacionamento íntimo com o Criador, buscando sua presença, sabedoria e orientação em todas as áreas da vida. Que possamos seguir o exemplo de Cristo e dos santos que nos precederam, buscando uma vida de oração constante e fervorosa, confiando plenamente no poder e na fidelidade de Deus para atender às nossas necessidades e dirigir nossos passos. O amor ao próximo é um dos princípios mais fundamentais do cristianismo e é um dos sinais distintivos daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Esse princípio é central para a mensagem do Evangelho e é enfatizado repetidamente ao longo das Escrituras como uma expressão do caráter e da vontade de Deus para seu povo. O próprio Jesus Cristo ensinou sobre a importância do amor ao próximo durante seu ministério terreno. Em Mateus 22, 37 e 40, Jesus responde a uma pergunta sobre qual é o maior mandamento, dizendo: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. De todos os mandamentos e leis, estes são os mais importantes. Aqui, Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Além de ensinar sobre o amor ao próximo, Jesus Cristo também deu o exemplo supremo desse amor através de sua vida e ministério. Ele demonstrou compaixão pelos doentes, aflitos e marginalizados, curando os enfermos, alimentando os famintos e acolhendo os excluídos. Seu ministério foi caracterizado por atos de serviço e sacrifício em prol dos outros, culminando em sua morte na cruz como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Os discípulos de Jesus também foram instruídos a seguir seu exemplo de amor ao próximo. Em João 13, 34, 35, Jesus diz aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aqui, Jesus estabelece o amor mútuo como um sinal distintivo dos seus seguidores, destacando que é através do amor uns pelos outros que o mundo reconhecerá que somos seus discípulos. Além dos ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo é enfatizado em muitas outras partes das Escrituras. Por exemplo, em Mateus 25, 31, 46, Jesus fala sobre o julgamento das nações, onde ele separa as ovelhas dos bodes com base em como trataram os necessitados. Ele diz que aqueles que cuidaram dos famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e encarcerados são os abençoados do Pai e herdarão o reino dos céus. Este texto destaca a importância prática do amor ao próximo como uma expressão tangível da fé verdadeira. Além disso, as epístolas do Novo Testamento também ensinam sobre o amor ao próximo. Por exemplo, em 1 João 4, 7 e 8, lemos: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui João destaca que o amor ao próximo é uma evidência de que alguém nasceu de Deus e tem um relacionamento genuíno com ele. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, 25, 37, é outro exemplo poderoso do princípio do amor ao próximo.
Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem que é espancado e deixado à beira da estrada, e como um samaritano, tradicionalmente visto como um inimigo do povo judeu, demonstra compaixão e cuidado por ele. Esta parábola ilustra que o próximo não se limita apenas àqueles que são semelhantes a nós, em termos de raça, religião ou nacionalidade, mas inclui todos os que estão em necessidade ao nosso redor. Além dos ensinamentos diretos das Escrituras, o amor ao próximo também é um princípio fundamental que tem sido praticado ao longo da história da Igreja. Muitos santos e mártires cristãos demonstraram amor sacrificial pelos outros, arriscando suas vidas para ajudar os necessitados e oprimidos. Suas vidas são testemunhos vivos do poder transformador do amor de Deus em ação. Para os escolhidos de Deus, o amor ao próximo não é apenas uma obrigação moral ou um mandamento a ser cumprido, mas é uma expressão natural de seu relacionamento com Deus. É uma resposta ao amor incondicional que receberam de Deus e uma demonstração prática de sua fé viva em Cristo. Como está escrito em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em resumo, o amor ao próximo é um dos sinais distintivos daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É um princípio central do ensinamento de Jesus Cristo e é enfatizado em toda a Bíblia como uma expressão do caráter e da vontade de Deus para seu povo. Que possamos seguir o exemplo de Cristo e dos santos que nos precederam, demonstrando amor genuíno e compassivo pelo próximo em todas as áreas de nossas vidas. A perseverança na adversidade é um dos sinais mais marcantes daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Essa característica é fundamental para a jornada espiritual de qualquer crente, pois demonstra a força da fé e a confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias externas. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de indivíduos que perseveraram na adversidade, confiando em Deus, mesmo em meio às dificuldades mais desafiadoras. Um exemplo notável é o patriarca Jó, cuja história é registrada no livro de Jó. Jó era um homem justo e íntegro que enfrentou uma série de tragédias, incluindo a perda de sua família, de sua saúde e de seus bens. Apesar de tudo, Jó permaneceu fiel a Deus, declarando: "O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Outro exemplo inspirador de perseverança na adversidade é o apóstolo Paulo. Paulo enfrentou uma série de provações em seu ministério, incluindo perseguições, prisões e sofrimentos físicos. No entanto, ele escreveu em sua carta aos Filipenses: "Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:12-13. Paulo demonstrou uma confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentava. Além dos exemplos bíblicos, a história da Igreja também está repleta de testemunhos de perseverança na adversidade. Muitos mártires e santos cristãos enfrentaram perseguições e sofrimentos extremos por causa de sua fé, mas permaneceram firmes em sua confiança em Deus até o fim. Seus exemplos de coragem e fidelidade são uma fonte de inspiração para os crentes de todas as gerações. A perseverança na adversidade é especialmente relevante nos tempos modernos, quando os cristãos, em muitas partes do mundo, enfrentam perseguição e hostilidade por causa de sua fé. Em muitos lugares, seguir a Cristo pode resultar em prisão, tortura e até mesmo morte. No entanto, mesmo diante dessas terríveis circunstâncias, muitos crentes perseveram em sua fé, mantendo sua confiança em Deus e recusando-se a renunciar a Ele, mesmo sob ameaça de perseguição. Para os escolhidos de Deus,
A perseverança na adversidade não é apenas uma questão de resistir passivamente às dificuldades, mas também de crescer e amadurecer espiritualmente através delas. Como está escrito em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Essas dificuldades não são vistas como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para o crescimento espiritual e aprofundamento da fé. A perseverança na adversidade também é uma expressão tangível da esperança que os escolhidos de Deus têm em sua promessa de redenção e restauração final. Como está escrito em Romanos 8:18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa esperança da glória futura nos capacita a suportar as tribulações desta vida com paciência e firmeza, confiantes de que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Além disso, a perseverança na adversidade também é uma forma de testemunho para o mundo ao nosso redor. Quando os crentes enfrentam dificuldades com fé e confiança em Deus, isso chama a atenção dos incrédulos e os desafia a considerar a realidade do poder transformador de Deus em ação na vida de seu povo. Como está escrito em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Em resumo, a perseverança na adversidade é um dos sinais mais marcantes daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É uma expressão da confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias externas, e uma fonte de inspiração e encorajamento para os crentes de todas as gerações. Que possamos seguir o exemplo dos santos e mártires que nos precederam, mantendo nossa fé firme em Deus e perseverando em nossa jornada espiritual, mesmo diante das provações mais difíceis. A busca pela justiça e santidade é um dos sinais distintivos daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Esses princípios são fundamentais no cristianismo e são ensinados ao longo das Escrituras como parte integrante da vida do crente. A justiça é um conceito central nas Escrituras e refere-se à conformidade com a vontade de Deus e ao tratamento justo e equitativo de todos os seres humanos. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus de justiça e que Ele requer que seu povo viva de acordo com os princípios da justiça em todas as áreas de suas vidas. Como está escrito em Deuteronômio 16:20, a justiça, somente a justiça você seguirá, para que viva e ocupe a terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando. Jesus Cristo enfatizou a importância da justiça em seu ensinamento, exortando seus seguidores a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Ele também condenou os fariseus e escribas por sua hipocrisia e falta de justiça, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23:23. Além da justiça, a santidade também é um aspecto fundamental da vida cristã. A santidade refere-se à separação do pecado e à dedicação à vontade de Deus. Como está escrito em Levítico 20:26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Deus chama seu povo para ser santo como Ele é santo, refletindo sua natureza santa em todas as áreas de suas vidas. Jesus Cristo exemplificou a santidade em sua própria vida,
vivendo sem pecado e sendo completamente obediente à vontade do Pai. Ele chamou seus seguidores a serem santos como ele é santo, dizendo: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5:48. Embora a perfeição absoluta seja inatingível para os seres humanos, a busca pela santidade é uma jornada contínua de conformidade com o caráter de Cristo. A busca pela justiça e santidade abrange todas as áreas da vida do crente, incluindo seus relacionamentos pessoais, suas práticas comerciais, suas interações sociais e seu compromisso com a verdade e a integridade. Significa viver de acordo com os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus nas Escrituras e se esforçar para fazer o que é certo em todas as situações. Isso pode incluir a defesa dos oprimidos e marginalizados, o perdão daqueles que nos ofendem, a prática da honestidade e da justiça em nossas transações comerciais, e o compromisso com a verdade e a integridade em todas as áreas de nossas vidas. Como está escrito em Miqueias 6:8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A busca pela justiça e santidade não é uma tarefa fácil, e os crentes enfrentarão muitos desafios e tentações ao longo do caminho. No entanto, é uma parte essencial da vida do crente e uma expressão do compromisso com Deus e com seus princípios. Como está escrito em Provérbios 21:21, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Além disso, a busca pela justiça e santidade é uma resposta ao amor de Deus e ao seu chamado para vivermos de acordo com sua vontade. Como está escrito em 1 João 2:6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso significa seguir o exemplo de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, refletindo sua natureza santa em nossos pensamentos, palavras e ações. Em resumo, a busca pela justiça e santidade é um dos sinais mais marcantes daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É uma expressão do compromisso do crente com a vontade de Deus e uma demonstração de seu desejo de refletir a natureza santa de Deus em todas as áreas de suas vidas. Que possamos seguir o exemplo de Cristo em nossa busca pela justiça e santidade, vivendo de acordo com os padrões estabelecidos por Deus em sua palavra e buscando sua orientação e capacitação ao longo do caminho. O testemunho vivo é um dos sinais mais poderosos daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Reflete não apenas a fé e a transformação pessoal do indivíduo, mas também o impacto que essa fé tem sobre aqueles ao seu redor. Ao longo das Escrituras e da história da Igreja, vemos inúmeros exemplos de pessoas cujas vidas foram testemunhas vivas do poder transformador de Deus, inspirando outros a seguirem o caminho da fé. O próprio Jesus Cristo é o exemplo supremo de um testemunho vivo do poder de Deus. Sua vida e ministério foram marcados por milagres, curas e libertações que demonstraram o poder de Deus em ação. As multidões ficavam maravilhadas com suas palavras e obras, e muitos foram atraídos para ele por causa do testemunho vivo de sua vida. Além de Jesus, os discípulos e seguidores de Cristo também foram testemunhas vivas do poder de Deus em suas próprias vidas. Os apóstolos, em particular, foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para espalhar o Evangelho e estabelecer a igreja primitiva. Suas vidas foram marcadas por sinais e maravilhas que confirmaram a veracidade de sua mensagem e levaram muitos a crerem em Cristo. Ao longo da história da Igreja, vemos inúmeros exemplos de santos e mártires cujas vidas foram testemunhas vivas do poder de Deus. Muitos enfrentaram perseguições, torturas e até mesmo a morte por causa de sua fé.
mas permaneceram firmes em sua confiança em Deus até o fim. Seus testemunhos de coragem, fé e perdão inspiraram gerações de crentes a seguirem o exemplo deles e a permanecerem fiéis a Cristo, mesmo diante das adversidades mais difíceis. O testemunho vivo não se limita apenas aos heróis da fé mencionados nas Escrituras e na história da Igreja. Cada crente tem a oportunidade de ser um testemunho vivo do poder de Deus em sua própria vida. Isso pode ser visto em como eles vivem suas vidas diárias, como tratam os outros, como enfrentam desafios e como compartilham sua fé com os outros. Um testemunho vivo é uma combinação de palavras e ações que refletem a realidade da transformação que Deus operou na vida do crente. Envolve viver de acordo com os princípios do Evangelho e demonstrar o amor, a graça e o poder de Deus em todas as situações. Como está escrito em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O testemunho vivo também pode envolver compartilhar histórias pessoais de como Deus tem agido na vida do crente. Isso pode incluir testemunhos de cura, libertação, provisão e intervenção divina que demonstram o poder transformador de Deus em ação. Ao compartilhar essas histórias, o crente não apenas glorifica a Deus, mas também inspira outros a crerem em seu poder para uma jornada espiritual transformadora. Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Além disso, o testemunho vivo também pode ser expresso através do modo como o crente lida com adversidades e desafios em sua vida. Em vez de se desesperar ou desistir diante das dificuldades, o crente confia em Deus e busca sua orientação e força para enfrentar as adversidades. Essa atitude de fé e confiança inspira outros a verem o poder de Deus em ação na vida do crente e os encoraja a perseguirem uma fé semelhante. Para os escolhidos de Deus, o testemunho vivo não é apenas uma opção, mas uma responsabilidade e um privilégio. É uma maneira de glorificar a Deus e proclamar sua bondade, graça e poder para o mundo ao nosso redor. Que possamos seguir o exemplo de Cristo e dos santos que nos precederam, sendo testemunhas vivas do poder transformador de Deus em nossas próprias vidas e inspirando outros a seguirem o caminho da fé.
A esperança na promessa da vida eterna é um dos pilares centrais da fé cristã e um dos sinais mais distintivos daqueles que são considerados escolhidos por Deus. Essa esperança não é apenas uma crença vaga ou uma aspiração distante, mas uma convicção profunda e transformadora de que a vida eterna é uma realidade garantida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa esperança tem suas raízes nas próprias palavras de Jesus Cristo, que prometeu vida eterna àqueles que creem nele. Em João 3,16, Jesus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Essa é uma das promessas mais fundamentais do Evangelho, que aqueles que creem em Jesus não perecerão, mas terão vida eterna. Além disso, Jesus prometeu preparar um lugar nos céus para seus seguidores. Em João 14:2-3, ele diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também." Essa promessa é uma fonte de grande esperança para os crentes, que aguardam com expectativa o dia em que estarão com Cristo para sempre. Além das palavras de Jesus, os apóstolos também ensinaram sobre a esperança da vida eterna. Paulo escreve em 2 Coríntios 4:17-18: "Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." Aqui, Paulo destaca a natureza transitória das dificuldades terrenas em comparação com a glória eterna que aguarda os crentes no céu. A esperança na promessa da vida eterna não é apenas uma esperança vaga no futuro, mas uma realidade presente na vida do crente. Como está escrito em 1 Pedro 1:3-4. "Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós." Essa esperança viva é um presente de Deus para seu povo, uma fonte de consolo e fortalecimento em meio às dificuldades da vida terrena. A esperança na promessa da vida eterna também tem implicações práticas para a vida do crente aqui e agora. Como está escrito em Colossenses 3:1-2. "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus." Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essa esperança do céu motiva os crentes a viverem de maneira santa e dedicada, buscando as coisas que são eternas em vez das coisas que são temporais. Além disso, a esperança na promessa da vida eterna é uma fonte de consolo e encorajamento para os crentes em tempos de sofrimento e adversidade. Como está escrito em Romanos 8:18, "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." Essa esperança da glória futura nos capacita a suportar as tribulações desta vida com paciência e fé, sabendo que elas são temporárias em comparação com a eternidade que nos espera. Em resumo, a esperança na promessa da vida eterna é um dos sinais mais marcantes daqueles que são considerados escolhidos por Deus. É uma convicção profunda e transformadora de que a vida eterna é uma realidade garantida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma fonte de consolo e encorajamento em tempos de dificuldade e uma motivação para viver de maneira santa e dedicada aqui e agora.
Que possamos abraçar essa esperança com fé e confiança, aguardando com expectativa o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Ao encerrar o vídeo, convido você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta espiritual. Se você se identificou com algum dos sinais discutidos aqui hoje, ou se simplesmente deseja aprender mais sobre o que significa ser um escolhido de Deus, não hesite em se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e faça parte desta comunidade de fé e crescimento espiritual. Estamos ansiosos para compartilhar mais insights e inspirações com você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.